Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bem, gente, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês o meu relato de parto. Bom, espero que vocês gostem. Desde já, não deixe de deixar aquele like, de comentar e, claro, de compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para sempre ser notificado quando o vídeo subir aqui, tá bom? Bom, vamos ao vídeo, gente. Bom, gente, como eu disse, né, o vídeo de hoje é compartilhando com vocês um pouco do que foi o meu parto, né, nesse relato de parto. Eu espero, acima de tudo, deixar aqui um incentivo pra você, tá bom? Para esse dia tão esperado, tão sonhado e tão aguardado na vidinha de vocês, mamãe e papais também, né, claro. Bom, gente, tudo começou no dia 25/10. Eu acordei nesse dia me sentindo, sim, super tranquila, super bem. Inclusive, tinha até dormido muito bem na noite do dia 24 pro dia 25, coisa que não estava acontecendo, né? Essas últimas noites estavam sendo bem cansativas para mim. Eu já estava com 38 semanas e 5 dias. E assim, cada noite que eu dormia eu falava, ai Senhor, que seja amanhã, que seja amanhã. E nessa noite do dia 24 pro 25, gente, eu dormi como se eu não tivesse grávida. Um sono que eu não dormi até hoje, né? Nesse pós-parto e nem durante a gravidez eu dormi nessa noite, graças a Deus. E aí acordei no dia 25, numa sexta-feira, né? Deu numa sexta-feira, muito bem. E aí, dentro de mim tinha aquele pensamento, Senhor, podia ser hoje, hein? Então, acordei muito bem disposta, descansada. E aí, os nossos planos para esse dia era o quê? Dar uma faxina na casa, porque o meu esposo estava folgando na sexta e no sábado, né? Então, assim, a gente ia dar uma ajeitada na casa. Como a gente estava fazendo nos últimos dias, ele fazia as coisas maiores, porque a gente faxina. No dia que a gente pega pra faxinar mesmo, tirar as coisas, jogar água, puxar água, esfregar e essas coisas. E a cozinha, né? A cozinha sempre fica pra mim, porque eu consigo organizar melhor, né? A limpeza, enfim. Então, aí eu acordei com esse pensamento. E durante esse pensamento também, por volta de umas 8 horas e pouquinho, ou 9, eu fui no banheiro e vi que tinha saído um pouco do tampão mucoso. E aí fiquei mais feliz ainda, mais contente ainda. Mas, né, sabia que poderia ser só o início ali do trabalho de parto e tudo. Então, continuei fazendo o que tinha pra fazer. Então, a gente ajeitou a casa, meu marido fez a parte dele, eu fiz a parte minha, de arrumar a cozinha, de ajeitar o que dava pra mim. E aí, gente, tava uma sexta-feira, assim, muito boa, né? Um tempinho muito bom. Tava até chuvoso, por sinal. E aí, fiz o almoço, a gente almoçou. E na parte da tarde, por volta de umas 3 horas, eu tomei meio que um cafezinho. Eu lembro que foi até uma bolacha de maisena com leite. E falei, vou deitar e vou descansar um pouquinho, né? Aproveitar e dar mais uma descansada. E daí, gente, apaguei novamente. Apaguei, dormi um soninho muito bom de novo. E por volta de umas 5 horas, eu senti algo quente escorrendo pelas minhas pernas. E aí eu acordei no susto, levantei. Quando eu levantei, gente, aqui no meu quarto, deu aquela poça de água, de líquido no chão. E eu falei, é a bolsa. Aí chamei meu marido, que ele tava dormindo, descansando também. Chamei ele, falei com ele, é a bolsa que estourou, né? E aí, aquele desespero todo, né? Como pai de primeira viagem, ele ficou muito mais agitado do que eu. Porque, gente, uma coisa que eu busquei a fazer e quero enfatizar aqui mais ainda do que simplesmente o meu relato, é que eu busquei conhecimento, busquei
estudar tudo que eu poderia estudar sobre o parto em si, sobre o que aconteceria, sobre as fases. Então, assim, eu consegui, com isso, me acalmar, me manter tranquila, porque eu não vou dizer pra vocês que não tinha aquele medo, né, por ser mãe de primeira viagem, toda aquela ansiedade, mas eu não queria deixar que isso atrapalhasse, interferisse no meu trabalho de parto e nesse dia tão importante. Então, assim, mantive a calma. Ele, mais agitado do que eu, já mandou mensagem pra minha mãe, já ficou mais agitado, pegando as coisas, sabe? E eu, não, amor, vou tomar meu banho ainda. E assim eu fiz, tomei meu banho. E durante isso, gente, não tava sentindo contração nenhuma. O que eu disse pra ele também que era um sinal que a gente poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque eu não queria, gente, a bolsa já estourasse, eu já saísse correndo pro hospital sem ter contração, sabe? Eu tinha muito medo de chegar no hospital e tá com poucos centímetros de dilatação, sabe? Não queria que fosse assim. Então eu falei, não, eu vou tomar meu banho tranquila, vou me arrumar tranquila e vou esperar começar a sentir algumas contrações pra ver o ritmo que elas estão, né? A frequência e tudo pra então ir pro hospital. Então assim eu fui, gente, tomei o meu banho, tranquila, me arrumei, né, vesti uma roupinha tranquila, fiz uma maquiagem básica, igual essa que eu tô aqui, que tem salvado, inclusive, nesse purpério. E aí, então, comecei a sentir algumas contrações e comecei a anotar elas pelo aplicativo, né? E, gente, pasmem, as frequências delas estavam muito, mas muito curtas. Curtas, assim, no intervalo de 4 em 4, 2 em 2 minutos. Então, tava bem ritmadas e bem curtas. E aí, eu não esperei muito mais tempo, porque já tava ficando de noite, né? Já era quase umas 6 horas. Começou a chuviscar novamente. E aí a minha mãe, mais meu padrasto que ia com a gente no hospital, né? Que ia me levar no hospital. E aí eles chegaram, a gente pegou e fomos. Durante o trajeto, gente, é bem pertinho, né? O hospital que eu ganhei é aqui pertinho, no centro de Esmeraldas, no lugar que eu moro, em Minas Gerais. Então, assim, não demorou muito a gente chegar lá, mas estava chuvoso. Então, assim, foi rápido, mas parecia que demorou um pouco mais do que o habitual, sabe? Eu acho que junto à ansiedade, as contrações que estavam bem ritmadas e bem curtas, né? Os intervalos entre elas. E assim, gente, durante as contrações eu tentei o máximo também ficar calma, trabalhar muito a minha respiração, sabe? Então ela vinha, eu não me travava, mas eu trabalhava a respiração. E eu fui fazendo assim durante todas elas, até que a gente chegou no hospital, deu 6 horas. A gente chegou no hospital, a ficha foi super rápido, né? Minha mãe mais meu esposo foi, entregou os meus documentos, a caderneta de gestante, tudo, fez ali a ficha. Não demorou muito chamar a triagem, aí passei pela triagem, olhei pressão, aquelas coisinhas tudo que a gente faz ali na triagem básica. Colocaram a pulseirinha em mim, né, no meu esposo que ia ser meu acompanhante. E não demorou muito, o médico chamou. Gente, eu tinha muita ansiedade por esse tempo, sabe, de um médico chamado, a gente ver como que tava a evolução do trabalho de parto em si. Bom, aí o médico chamou, já tinha dado umas 6 horas. Eu sei que foi umas 6h10 por aí da noite. E aí ele chamou, fez algumas perguntas, né, da hora que a bolsa havia estourado e tudo. E aí a gente foi pro exame de toque. Outro ponto que eu tinha super medo, que eu vi muito vídeos, que eu pesquisei muito sobre como que era, né, e tudo. E, gente, super tranquilo, nada assim muito escandaloso, nada muito doloroso que não seja suportável, sabe? É bem suportável. O difícil é você controlar, né, a respiração ali, numa hora que você estiver tendo contração.
o meu cachorro fazer o show dele, que não pode escutar uma buzina na rua. Abre a porta. E aí, a gente foi pro exame de toque, né? Primeiro, a primeira oração da Agatha Beatriz estava ótimo. E aí, em seguida, a gente foi pro exame de toque. Gente, Deus é maravilhoso. Não desprezem nunca as orações de vocês, independente de religião. Eu quero deixar aqui também, durante esse relato de parto, relatado com vocês como que eu entreguei para Deus esse momento. Quero também incentivar vocês a fazer o mesmo e confiar que Deus ouve orações. Não duvide nunca disso. Não duvide nunca disso, gente, porque se tem uma coisa que eu posso descrever com toda a certeza do mundo durante esse relato de parto e essa experiência, é que Deus ouviu a minha oração. Sabe, eu até me emociono porque foi além do que eu havia pedido, sabe? Mas Ele não deixou de me surpreender e de ter estado conosco nesse momento. Então, ali, voltando um pouquinho pro relato de parto, o médico fez o exame de toque. Gente, eu só pedi a Deus, no meu interior, desde o tempo que a bolsa estourou, desde o caminho pro hospital, sabe? Desde que eu comecei a ver que as contrações estavam bem curtas entre si, que eu chegasse lá e já tivesse com 5 centímetros de dilatação no máximo, sabe? Pra me dar um gás, uma força, pra saber que faltava muito pouco pra chegar aos 10 e pra Agatha Beatriz vir ao mundo. E assim, gente, pasmem, eu já estava com 7 centímetros de dilatação. Aquilo ali pra mim foi um gás tão grande, uma felicidade tão grande, que eu falei, gente, falta muito pouco, sabe? Falta muito pouco. E ao mesmo tempo eu só agradeci a Deus, porque era o cumprimento do que eu havia pedido pra Ele em oração. Era o cumprimento do que eu havia entregado a Ele também em oração, sabe? Então, dali em diante faltava muito pouco. E aí, não demorou, né? Eu já fui internada, já fui pro quarto. Inclusive, gente, nesse dia o hospital estava vazio. Eu fui a única gestante a ganhar neste dia, né? Naquela hora ali. Então, assim, Deus é perfeito. Ganhei no hospital público, né? Pelo SUS. Outra coisa que eu tinha muito medo, eu até tinha plano de saúde da Unimed, mas assim, o hospital ficava mais longe. A gente não conseguiu, enfim, era para ser ali. E eu também confiei isso a Deus, os meus medos. E orei muito pela equipe médica, por todos que estivessem envolvidos ali naquele dia. E foi perfeito, gente. Então eu fui a única gestante que estava ali naquele horário, né? Eu não sei em diante, mas eu creio que não, porque não chegou nenhuma outra gestante nesse dia no quarto que a gente estava, né? Só tinha uma lá que estava aguardando para outro dia para fazer cesárea, então ficou nós duas a noite toda naquele quarto que era para 4 a 5 gestantes. Então, assim, fui pra esse quarto. E aí, inclusive, não fiquei nesse, fiquei num outro sozinha com meu esposo. E fui pra esse que tinha essa gestante só depois que eu ganhei. E aí, gente, fiquei nesse quarto, né? Cheguei lá, colocamos as nossas coisas. E fui pro chuveiro. Usei durante todo esse finalzinho de dilatação o chuveiro como meu aliado, gente. E que bênção que é uma aguinha quente nessa hora. Eu não saí de lá pra nada durante esse finalzinho. E aí ajudou muito, sabe? A água quente caindo assim nas costas, ajudava muito, dava uma sensação de amenizamento muito bom, sabe? E aí, gente, fiquei ali. E aí não vi tanto a hora, mas creio que se passaram umas 2 horas
E aí o médico voltaria, né, novamente para examinar o coraçãozinho da Agatha Beatriz como estava. E depois também para fazer outro exame de toque. Então ele voltou nesse intervalo, olhou o coraçãozinho dela novamente, estava tudo bem. E em um outro intervalo, né, ele voltaria para fazer novamente o exame de toque para ver como que tava. E assim foi, gente. Fiquei no chuveiro. Teve horas que eu vou falar pra vocês que eu falei, não dou conta, não vou aguentar. Inclusive, gente, uma coisa que me deixou um pouco triste foi em questão da alimentação. A gente saiu tão correndo que eu não peguei nada pra levar, sabe? Pra gente comer. E aí, como eu havia comido só aquele biscoitinho de maisena e aquele leite, eu já estava fraca, eu já estava sentindo fome. E aí não tinha levado nada pra comer. Então, mamães, papais, se atentem a esse detalhe. Se você pretende, durante o seu trabalho de parto, se alimentar, leve biscoitinhos, leve qualquer coisa para esse momento. E aí, teve momentos em que a dor tomou conta da pessoa, eu já não estava mais em mim. Eu já achava que eu não daria conta, mas ao tempo todo eu colocava na minha mente que faltava pouco. E, gente, do que falam sobre o que é, né, a dor em si, eu me preparei para ser muito mais forte. Ou não sei se eu estava preparada, né, se eu me preparei o suficiente para suportar aquela dor, porque não vou dizer para vocês que não doeu, né, que não era uma dor, mas que eu consegui tolerar, né, consegui ali suportá-la, e isso trabalhando muito a minha respiração, sabe? Eu não deixei a dor me dominar, mas eu tentava o tempo todo que ela vinha, que a contração vinha, utilizar o que eu tinha como recurso ao meu favor, que era o que? O chuveiro, né? Tinha outros aparelhos lá, tinha bola, tinha outras coisas, mas, gente, eu já não queria muita coisa, sabe? Não, o chuveiro pra mim ali já era o suficiente, foi suficiente. Mas o hospital em si era muito bem equipado, muito bem preparado. A técnica que ficou com a gente também, ela nos deixou bem à vontade, sabe? Mas dei uma pausa aqui, gente, porque bateu ali no portão. E eu fui pegar um leite de vaca que a minha mãe mandou. Até joguei um vestido aqui por cima, porque a roupa nesse porpério, a gente, tem sido os pijamas que a mamãezinha que comprou pra levar pra maternidade. Então, assim, me salvando. E eu não vi isso outra coisa além. Joguei um vestidinho aqui só pra mim me pegar. E vou deixar pra gente poder continuar esse relato de parto. Então, gente, como eu tava falando, né? Até me perdi um pouco. Mas voltando. Então, eu fiquei ali no chuveiro durante esse finalzinho. Creio que se passaram entre 2 horas, porque eu cronometrei, entre aspas, pelo que o médico havia dito que voltaria, que ele voltaria no intervalo de 2 horas para ver o coraçãozinho da Agatha de novo, e depois um pouquinho diante para ver a evolução da dilatação, né? Então eu fiquei ali no chuveiro, trabalhei muito a minha respiração. Tive momentos, como eu disse pra vocês, em que eu achava que eu não daria conta. Eu não sei se foi porque eu comecei a me sentir fraca, por estar sentindo fome mesmo, por não ter levado nada pra comer. Infelizmente pecamos nessa questão, então deixo aqui novamente pra vocês um alerta. Se você, mãezinha, pretende comer durante seu trabalho de parto, leve coisinhas pra você beliscar. Porque, não sei, lá no hospital, né, já tinha passado o tempo do lanche, já tinha passado o tempo da janta. E, consequente, depois também já tinha passado o chá da noite quando eu ganhei, né. Então, assim, foi bem punk essa parte da alimentação. Mas, enfim, conseguimos superar e continuar. E aí, né, fiquei ali mais no chuveiro. Usei realmente o chuveiro, gente, como grande aliado. A água quente me ajudou muito. Então, a contração vinha, eu respirava. Tinha barras também, né, no banheiro pra segurar, eu segurava. Eu pensava algumas coisas.
Eu pedi a Deus força o tempo todo, gente. A palavra que mais dizia: Deus me dá força, Deus me dá força. E Ele foi me dando. O meu marido também ficou do meu lado o tempo todo. Nesse momento, gente, ele foi o que eu realmente pedi em oração. E ali já estava calmo, né? Ele conseguiu me acalmar, ele conseguiu trazer à minha mente o que eu precisava, de que faltava pouco para, enfim, a nossa princesa vir ao mundo. Então, quando eu dizia: não aguento mais, quando vinha esses momentos em que a dor tentava dizer o contrário, ele me dizia o contrário, né? Que faltava pouco, que eu estava sendo forte, que logo logo a gente estaria com a nossa filha, e enfim. E assim se passaram esse intervalo, o médico veio, olhou novamente o coração da nossa pequena, estava tudo bem com ela. E aí voltei pro chuveiro novamente, passou mais um pouquinho de intervalo, ele veio novamente para orar como que estava, né, a evolução da dilatação. Quanto eu já havia dilatado dali em diante dos 7 centímetros, né, que já tinha do início que eu cheguei no hospital. Então fomos fazer o exame de toque novamente e, gente, já estava com 9 centímetros. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom o tempo todo. E assim, faltava o quê? 1 centímetro. E dali o médico já não saiu mais, né? Eu não poderia ganhar naquela sala, né? Porque era tipo um quarto de pré-parto, né? Que tinha macas, tinha esses equipamentos, tinha um chuveiro. E dali a gente foi pro centro cirúrgico. E aí, gente, faltava muito pouco. Fomos pro centro cirúrgico. Gente, deixei de falar aqui que durante esse finalzinho, né? Esse período, né, que eu fiquei ali pra chegar nos 9, tinha hora também que vinha uma vontade enorme de fazer força. Eu falava com meu marido: estou com vontade de fazer força, com vontade de fazer força. Então isso já era porque eu já tava com praticamente chegando aos 10 centímetros de dilatação, e dali a gente entra no período. Gente, eu estudei tanto, mas eu não vou lembrar aqui em si a palavra, mas vou deixar aqui escrita, do expulsivo, né? A fase do expulsivo, que você sente uma vontade enorme de fazer força, gente, e Deus fez o nosso corpo perfeitamente bem. Se eu tinha dúvida disso, não tenho mais, porque assim, meu corpo trabalhou um tempo dele, e na hora que veio essa vontade de fazer força, era o tempo realmente que já era pra mim fazer essa força. E eu achava que era uma vontade de fazer um xixi ou um cocô, algo assim, mas já era de eu estar entrando nesse período expulsivo, sabe? E eu tentei por umas 2 vezes, né, sentar ali no vaso, ver se eu fazia alguma coisa, mas não, era só essa vontade enorme de fazer força. E o meu corpo fazia no automático. E daí a gente foi pra sala de parto, né? Depois que ele pra sala de parto, não, pro bloco cirúrgico em si. Depois que o médico fez o exame de toque e viu que tava 9 centímetros. E aí eu já cheguei lá com 10 centímetros e as contrações vinham muito mais forte. E a vontade de fazer força também vinha com um intervalo assim muito mais curto. E, gente, foi. Aí eu não sei o intervalo de hora que deu, né? Porque nesse finalzinho a gente meio que vai pra Partolândia. Eu não sei nem se pela dor, porque foi algo tão de Deus assim, que eu acho que eu me preparei tanto, Deus me preparou tanto pra esse momento da dor, porque, gente, eu vou dizer pra vocês, eu tinha muito medo do que relatava, do que eu pesquisava, do que me diziam sobre a dor do parto normal. Eu tinha muito mais medo do cesárea também, mas como a minha via ali desde o início, desde a metade, foi pra ser normal e era o que eu queria, mas não, o que a gente quer não deixa de ser um medo, né? Então, assim, eu tinha muito medo da dor, mas eu tentei ao máximo para o meu psicológico pra dor. Sabia que iria doer,
O que eu precisava era pedir a Deus realmente para que eu fosse forte, né? Para que eu suportasse essa dor e para que tudo corresse bem. E assim foi, gente. Não sei relatar para vocês o intervalo que deu dessas horas, mas eu tenho vagamente em mente que foram basicamente umas 4 forças que eu fiz. 4 a 6, eu acho que chegou a ser umas 6 que eu fiz até que a Agatha Beatriz nascesse. Nessa sala, nesse bloco cirúrgico, tava um médico, tava uma ajudante, que eu creio que seja um enfermeiro, gente muito bons, uma equipe muito boa. Quando a Agatha Beatriz também nasceu, veio a pediátrica, né, e toda a equipe para dar assistência para ela, mas me dando assistência foi o médico e esse enfermeiro. O meu esposo também deu uma ajudinha, né, ele acompanhou todo o trabalho de parto, ele quis ver. Gente, realmente não consegui gravar. Queria muito ter gravado algumas partes do trabalho de parto em si. O parto em si a gente não conseguiu gravar porque foi tão rápido, gente, foi muito rápido. E aí não conseguimos. Inclusive eu achei que eu ficaria um pouco mais em trabalho de parto, mas Deus me surpreendeu. Foi muito rápido. E enfim, 9 horas e 18 minutos foi a hora que a nossa princesa nasceu. E, gente, ali o mundo parou. E é uma sensação indescritível, não consigo descrever pra vocês, mas é um amor tão enorme que chega a doer, né? Chega a doer na gente e a gente só consegue agradecer mesmo a Deus pelo privilégio de ter passado por aquele processo e ter o nosso pacotinho de amor nos nossos braços e finalmente. E quando eu peguei ela nos braços, ela chorou, gente, foi o dia mais incrível, mais lindo da minha vida, que tudo parou, sabe? Inclusive a dor. É realmente o que dizem, realmente o que a gente escuta, que quando a criança nasce, toda aquela dor, né, das contrações some e só fica aquela sensação ali enorme de amor que você não sabe descrever em palavras. Não existe palavras que seja descritível, que é você tá com seus filhos nos braços. E aí foram prestar toda a assistência pra ela, né? Meu esposo acompanhou. E, gente, outra coisa que eu tinha muito medo que acontecesse eram lacerações. E infelizmente eu sofri lacerações de 2º e 3º grau, então precisei levar pontos ali, né? E foi isso. Me preparei também, né? Falei, se acontecer, vai acontecer. Inclusive, a gente não senti nada. A gente não sente nada. Senti um pouco do que eles falam que é o circo de fogo, né? Na hora que a cabecinha dela começou a sair. Mas, assim, foi muito rápido. Não foi uma coisa... Eu achava que seria muito mais intenso. Eu acho que me preparei para que tudo fosse tão mais intenso que... Não sei. Passou, gente. Eu só sei que passa. E ali passou. Ela nasceu, né? Tive essas lacerações, como eu disse pra vocês. Tive que passar pelos pontos e, inclusive, não senti nada, né? Foi aplicada anestesia, o médico fez ali os pontos que precisava. O meu marido voltou, ficou um pouquinho ali comigo. E quando acabou, a gente foi pra esse quarto, né? Que eu falei pra vocês. Pra esse quarto que a gente pode falar, não, que a minha criança tá chorando. Deixa eu acudir, gente. Tem que pegar ela também. E aí a gente foi pra esse quarto, né? Passamos a noite lá, com a nossa pequenininha no braço. No sábado a gente passou também no hospital, a gente teria que ficar 24 horas, então a minha alta nem a dela saiu no sábado, só foi sair no domingo. O protocolo mesmo do hospital, mas a gente já estava super bem. Daí, gente, a gente passou lá então sábado e no domingo pela manhã, o mesmo médico que fez o meu parto, ele veio, né, da minha alta
E logo em seguida veio a pediátrica da alta pra Agatha Beatriz. E aí a gente saiu lá do hospital por volta de... A gente não me lembro, eu sei que era umas 11 horas ou meio-dia. Viemos embora pra casa. A minha mãe já estava aqui ansiosa, esperando pra conhecer a netinha. Inclusive, gente, minha mãe queria subir no mesmo dia. Logo depois que eu ganhei na sexta-feira, né? Às 9h18. Só que já não tinha horário de visita nesse horário, né? E aí ela não pôde subir. E ela foi lá pra casa, né? Veio aqui pra casa e ficou aqui aguardando a gente chegar. Gente, foi muito emocionante o encontro das duas, do meu irmão, né? Que agora é tio, tá todo super encantado com ela. E assim, só realmente motivos pra agradecer. Então foi isso, gente, o meu relato de parto. Eu queria ter gravado algumas partes, né? Mas como eu disse pra vocês, foram muito rápido, né? De 5 horas que a bolsa estourou até 9 horas, se passaram realmente 4 horas assim no piscar de olhos, que eu não vi. Graças a Deus, eu sei que foi a mão de Deus sobre o meu parto. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que seria da forma como foi. Principalmente em pontos que pra mim, em oração diante de Deus, era muito importante, que era essa questão da dilatação mesmo, que eu queria que fosse rápida, sabe? Eu não queria que fosse, ou eu não queria realmente chegar no hospital e estar com muito pouco, sabe? E Deus, nesse quesito, me surpreendeu e muito, como em todo o trabalho de parto, com a equipe, com o dia. Inclusive, a gente estava com muito medo de ser um dia que o meu esposo estava trabalhando, e graças a Deus foi um dia que ele estava de folga em casa comigo. Então, assim, até nisso Deus preparou o dia, né? Em questão do descanso, de tudo, gente. Eu só posso dizer, leve o seu plano de parto primeiramente a Deus, os seus medos a Deus. E detalhe, sabe? Fala com ele mesmo. Não sei vocês, mas eu tenho muita facilidade de escrever. Eu gosto muito de escrever. E não foi diferente nesse quesito, sabe? Em questão do parto. Eu quis escrever. Eu fiz até o meu plano de parto. Não tô com ele aqui, gente, porque a pasta tá guardada. Mas fiz, detalhei ali os meus anseios, o que eu queria. Apresentei, né, lá na hora, mas foi tão rápido, gente, que muita coisa que eu queria ter colocado em prática eu não coloquei. Queria ter colocado uma música quando ela nascesse, assim, não coloquei. Mas enfim, né, a gente faz os planos, apresenta a Deus e Ele direciona tudo, né? Ele direcionou tudo da melhor forma. Foi um trabalho de parto que superou todas as minhas expectativas. E eu sei que não foi simplesmente pro meu lado humano, porque o meu lado humano, gente, era 100% medo. Se eu pudesse imprimir a Agatha Beatriz, eu imprimiria pra não ter que passar nem pelo parto normal, nem pela cesárea. Mas queria muito que fosse o normal. Pela recuperação e por tudo, era o plano, a via de parto que eu queria, e foi, né? Essa recuperação está 100% tranquila. Tem alguns pontinhos ainda que falta pra cair, mas tô super bem. No outro dia eu já estava caminhando pelo hospital, né? E assim, tô conseguindo seguir a vida aqui, graças a Deus, muito bem. Nesse pós-parto, passando por porpério, né? Que é assunto de outro vídeo, não vou entrar em detalhe aqui, mas prometo trazer pra vocês também. Mas enfim, e aí foi esse o relatado aqui pra vocês, o meu trabalho de parto, como foi. Tentei relatar as partes principais, gente, mas foi realmente isso. De 5 a 9h18 que a minha bolsa estourou, foi essas coisinhas aqui que eu relatei pra vocês. Inclusive, não usei medicação nenhuma,
não coloquei soro e era o que eu realmente queria. Não queria intervenção medicamentosas, a menos que realmente fosse necessário, e estava lá no meu trabalho, no meu plano de trabalho de parto. E nesse quesito, tudo ok também, foi como eu queria. E aí eu quero compartilhar com vocês, né, para deixar registrado aqui para vocês o poder da nossa oração. Se você me diz, Paulo, eu sonho com um trabalho de parto a jato, apresente esse problema a Deus, faça a sua oração, tira um dia, né, aí no finalzinho da sua gestação ou agora mesmo no início, que você se sentir mais confortável, e apresente a Deus. Eu não sei se é numa oração orada, se é numa oração escrita. Eu tenho muito de escrever, gente, de fazer orações escritas, sabe? Tanto para me guardar, como uma forma mesmo que eu me sinto mais confortável de abrir aquilo que eu tô sentindo para Deus. Então, fiz isso no meu trabalho de parto, no que eu queria, né? Nos meus anseios, nos meus medos. E deixei escrita essa oração. Inclusive, no dia 24, eu dei uma outra olhadinha nela, fiz ela novamente, apresentei novamente a Deus. E assim, gente, Deus ouve orações, tá? Não acha que Deus não se preocupa. Gente, Deus se preocupa, tá? Apresente a sua gestação toda a Deus, peça a Deus para estar com você durante toda a sua gestação e especificamente nesse momento tão importante, tá bom? Não sei se é aí numa forma escrita, se é numa forma orada mesmo, se não sei qual que é o método que você vai usar, mas se eu posso indicar algo como segredo para ter um trabalho de parto tranquilo, onde você vai estar tranquilo para vivenciar aquilo ali, independente da forma que seja, da via que seja, convide a Deus para participar. Entregue a Ele os seus medos, aquilo que te angustia, se é o medo, sabe, as coisas triviais. E aqui, gente, tá a oração que eu fiz, né? É escrita lá, dia 14/10/2024. E aí eu coloquei meu trabalho de parto, coloquei alguns adesivos. Eu posso, eu consigo, corpo, alma e espírito. Coloquei um versículo. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14:13-14. E aí, escrevi, né? Gente, algo bem simples, mas que resume todo o meu trabalho de parto. Essa entrega, essa oração, essa dependência de Deus. E aí eu coloquei, Jesus, está chegando o dia da nossa filha nascer. E tudo o que quero é mais uma vez entregar a Ti este momento, este dia. Eu não quero e nem posso passar por ele sozinha, jamais poderia. Por isso, Jesus, fica comigo, fica conosco e faça que esse dia seja uma forma de glorificarmos a Deus. E aí eu coloquei como gostaria que fosse. Olha aqui, gente. Gostaria que fosse um parto tranquilo, onde eu estivesse em paz, para assim poder agir da melhor maneira possível. Gostaria muito, mas muito, de ter alguns centímetros de dilatação ainda em casa, se possível, com menos dor possível. E, gente, como disse para vocês, eu esperava que a dor fosse muito mais do que a dor que eu senti. Então, assim, eu creio e sei que Deus ouve orações. Eu sei que Deus ouviu minha oração aqui nesse quesito de já chegar no hospital com muitos centímetros de dilatação em um período muito curto de tempo, sabe? De ter senti dor, mas ela foi suportável para a dor que eu me preparei para sentir. Eu me preparei para que fosse uma dor muito mais forte. E ainda coloquei entre aspas, sei que a dor será inevitável, então eu a sentiria. Então, aí eu coloquei, então Jesus, faça que
que toda ela seja um momento onde eu venha me lembrar de toda a dor que o Senhor sentiu por mim na cruz para me dar a vida, e assim conseguir suportá-la para também trazer a minha filha à vida. Lhe peço também que, ao ir para o hospital, lá esteja uma equipe incrível, que eles sejam um instrumento usado pelo Senhor neste dia tão especial, que eles sejam de igual modo, me transmita paz em teu nome. Amém. Isso, gente, era outra parte que eu preocupava muito, por ouvir inúmeros relatos, né, de, infelizmente, trabalhos de partos, né, que acontece violência obstétrica no SUS. E isso, gente, não é só por ser do SUS, né? Até pelo particular mesmo. A gente apresentar a Deus e pedir a Deus realmente que aquela equipe seja uma equipe escolhida, preparada para esse dia. E assim foi, tá, gente? Foi uma equipe muito boa que me atendeu desde a portaria até a minha alta. E aí coloquei também: capacite o meu esposo de igual modo, que ele seja forte, abrigo, encorajador quando eu precisar, que ele também esteja em paz e me transmite essa paz. Gente, quando eu precisei, isso aqui foi nítido no meu marido. Era impossível não ver paz nele, ver abrigo, ver ele sendo forte, ver ele sendo encorajador para mim ali naquele momento. Então, Deus ouviu essa parte da minha oração também. E que esse dia e momento também seja único e especial para ele. Impossível, gente. Foi único e especial para ele de igual modo. Por fim, não menos importante, que a nossa filha nasce quando for a hora, que o Senhor a guie durante todo o trabalho de parto, que ela também esteja em paz em ti e que ao nascer ela esteja bem e com saúde. Nossa filha nasceu bem, com saúde, em paz, né? Teve bem todo o tempo que foi ouvido o seu coraçãozinho ali. Todo o meu pré-natal, gente, toda a minha gestação foi uma gestação muito tranquila, muito cuidada por Deus, sabe? Desde o início até o final. No finalzinho, tive uma alteração na minha pressão que tentou me destabilizar, mas também entreguei a Deus e deu tudo certo. Nessa retinha final, deu tudo certo. Quando for a hora que Deus preparou para a vinda dela, eu tava com 38 semanas e 5 dias, querendo muito que ela nascesse antes das 40 semanas. Que Deus também nesse quesito, né, preparou o dia certo, a hora certa para trazê-la a este mundo muito bem, com saúde, graças a Ele. E aí coloquei: sei que quando enfim estiver com ela em meus braços, tudo passará. Parará ali, né? E terá valido a pena. E como valeu, gente? Isso aqui eu nem preciso dizer. Não há palavras que descrevam o quanto valeu a pena. E é por isso que desde já lhe agradeço e lhe louvo. Que logo possamos receber a nossa alta e vir com o nosso milagrinho para casa, e que o Senhor venha conosco, continue conosco em cada segundo deste grande e abençoado novidade. Que a nossa filha seja cheia de paz, a tua paz. Em teu nome eu oro. Amém. Gente, e é isso aqui. Abri aqui para vocês o meu relato de parto. Abri muito mais além, né, de onde eu alicei esse dia tão importante, a quem eu entreguei, a quem eu apresentei. E espero que com este relato, né, eu venho ser instrumento de Deus para que o seu trabalho de parto também seja tão incrível, ou mais incrível do que o meu. Que você confie em Deus nesse momento e entregue a Ele todos os seus anseios por esse dia, e confie que Ele estará com você e com a sua família. Gente,